no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o nosso bate-papo político falando sobre um assunto que interessa a milhares de cearenses, principalmente a quem atua na educação, sobre o piso do magistério. Os dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, voltaram a se reunir para avaliar o impacto do aumento do piso do magistério nos cofres das prefeituras e insistem em questionar a legalidade da portaria do Ministério da Educação, que elevou o salário base dos professores de R$ 2.886 para R$ 3.845. A Frente Nacional dos Prefeitos considera que o novo valor é impraticável na maioria das cidades brasileiras. Dos 184 municípios do Ceará, 24 decidiram seguir a portaria do Ministério da Educação e encaminhar mensagem às câmaras de vereadores com reajuste salarial de 33,24%. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, foi um dos primeiros gestores de capitais a aplicar o percentual de reajuste do salário dos membros do magistério. Também o governador Camilo Santana anunciou nessa quarta-feira o envio à Assembleia Legislativa de uma mensagem que disciplina o reajuste do piso do magistério em 33,24%. Jornalista Beto Almeida, das 184 prefeituras do Ceará, pelo menos 24 já se manifestaram favoráveis ao reajuste do piso salarial. Enquanto isso, entidades municipalistas como a Frente Nacional de Prefeitos, insistem no questionamento da legalidade, que de forma mais direta é o questionamento sobre o valor desse reajuste. As entidades municipalistas que congregam os prefeitos em todo o Brasil consideram que o percentual é muito elevado diante da receita que os municípios têm na área da educação. Um impasse que continua, mas enquanto isso, em muitas cidades do Ceará, os professores já ganharam essa briga, como aqui na rede estadual de ensino, que sequer precisaram abrir a deflagração ou a ameaça de greve para o governo do estado instituir esse aumento. O governador Camilo Santana se antecipou e a mensagem já está na Assembleia Legislativa com o aumento do piso do magistério. Boa notícia para alguns e expectativa para outros fora do Ceará em relação ao piso do magistério. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Notícia boa, Luzenor, para os professores, para os profissionais do magistério. E um detalhe, com essa decisão do governador Camilo Santana de encaminhar aqui para a Assembleia Legislativa mensagem oficializando o reajuste de 33,24% para a categoria, Ceará está realmente na dianteira no que diz respeito ao cumprimento dessa decisão, dessa determinação, dizendo, do pagamento do piso nacional básico dos professores. Porque Fortaleza é pioneira entre as capitais. Foi a primeira capital a realmente reajustar o salário, o prefeito Zé Sarto fez isso. E agora o Ceará também é o primeiro estado da federação a reconhecer esse direito dos professores. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu acho que as entidades municipalistas, como o Conselho Nacional, como é o CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Prefeitos, estão na contramão do que anda entendendo várias prefeituras pelo país. Aqui mesmo no estado do Ceará é algo, por exemplo, para chamar a atenção, porque no começo desta semana nós estávamos aqui avaliando e pegando os dados oficiais de que nós tínhamos entre 14 naquela época, podendo chegar a 15 na segunda-feira, número de prefeituras que até então já estavam oficializando o pagamento. Hoje esse número atualizado pela FETANS, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais em municípios, já passou para 24 prefeituras. E nós temos aqui prefeituras de tamanhos diferentes, de capacidades financeiras diferentes, de arrecadações diferentes, desde uma capital como Fortaleza, passando por cidades de porte maior, como é o caso de Juazeiro, como é o caso, por exemplo, de Itauá. Então são prefeituras, Caucaia, por exemplo, e também outras prefeituras pequenas, que poderiam entrar nesse discurso oficial aí das entidades municipalistas de que não teriam como arcar com esses custos. Eu estou falando, Zenô, de cidadezinhas como Milagres, como Nova Olinda, como, por exemplo, a sua Salitre, Santana do Cariri,
e são cidades que estão aí mostrando que tem comprometimento com a educação e capacidade de pagamento, senão não estavam fazendo essa aprovação. Isso mostra claramente que a decisão é política, que as entidades municipalistas estão perdendo o discurso e vão perder essa bandeira. Eu não tenho dúvida disso. É importante, Beto, que os prefeitos façam esforços no sentido de garantir uma melhor qualidade do ensino, que sempre está no discurso de quem quer chegar à prefeitura, ao governo do estado, às casas legislativas. E quando na prática estão com o cargo, acabam encontrando dificuldades para demorar a definir benefícios para diferentes categorias, para definir diferentes setores da população. E nesse caso específico da educação, como veio muito dinheiro em 2020, 2021 e o cenário também é muito bom em 2022, então nada melhor e mais justo para os professores que esse reajuste seja aplicado na íntegra. 33,24%. Eu acrescento aqui ao que o jornalista Beto Almeida falou para fazer outro questionamento. Se esses municípios, se essas 24 cidades do Ceará, algumas de pequeno porte, que apresentam até dificuldades maiores do ponto de vista financeiro, para instituir esse aumento do piso do magistério, já se anteciparam para decidir o aumento do salário dos professores está garantido. Se 24 municípios do Ceará foram nessa linha, por quais razões as demais, inclusive entre essas cidades, que eu considero demais municípios, não teriam condições de fazer esse reajuste? Tem sim, aí cabe ao gestor municipal um esforço redobrado para garantir, porque quando se fala em melhoria da educação, em melhoria da qualidade do ensino para os filhos da população mais pobre, por onde também passa essa melhoria? Pela autoestima elevada dos professores, pelo bom salário, por condições físicas das escolas que os proporcionem a qualidade do ensino melhor. Ser gestor, Luciano, é administrar com prioridades. É você saber o que é prioritário, o que vale a pena o investimento. E aí você disse uma coisa, que não é só a autoestima do professor que melhora. Eu prevejo que em pouquíssimo tempo, Luciano, nós vamos ter cada vez mais profissionais, professores da educação, profissionais da educação, gente com muito mais qualificação querendo migrar para o magistério, porque o magistério passa finalmente a pagar salários dignos. Quando se tem uma profissão, Zenor, com salários dignos, ele começa a atrair gente cada vez mais preparada, cada vez mais capacitada, e isso vai ter reflexo na qualidade do ensino, no aprendizado. É exatamente isso que muda. É o perfil de quem vai para a educação, é o perfil de quem se incorpora para ampliar, para passar conhecimento. Agora eu queria, se der tempo, eu quero citar aqui, porque vale a pena a gente citar as 24 prefeituras. Você tem tempo para isso? Beto, eu imaginava que você já tinha citado esses municípios. Não. Pois vamos lá, Beto, primeira cidade. Eu quero começar porque desde a última parcial que a gente falou... Porque eu tenho também outra boa notícia para o magistério estadual, que é a apreciação hoje pela Assembleia Legislativa de uma mensagem do governador Camilo Santana, que garante a distribuição aí de um volume de recursos bilionário mesmo para os professores. Vamos lá. Quais são as 24 cidades do Ceará que nesse momento já garantiram o reajuste de 33,24% do piso do magistério? Vamos nessa. Então entraram nessa lista recente agora Caucaia, Crato, Missão Velha, Tauá, Varjota e Vaze Alegre. Essas prefeituras se juntam agora a Assaré, Barbalha, Brejo Santos, Campos Sales, Capistrano, Cedro, Cruz, Fortaleza, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Nova Olinda, Porteiras, Potengi, Salitre e Santana do Cariri. Todos os gestores, todos os prefeitos desses municípios garantiram, por meio de leis aprovadas nas suas câmaras municipais, o reajuste de 33,24% para os profissionais do magistério. Eu vou chamar o Carlos Alberto, que tem as informações com essas duas boas notícias para os professores da rede estadual de ensino. Primeiro, essa notícia aí sobre o reajuste salarial de 33,24% e ainda uma mensagem do governo do estado a ser votada hoje na Assembleia Legislativa, que disciplina as condições para distribuição de R$1,5 bilhão de reais para os professores. Carlos Alberto. Duas boas notícias para os professores da rede estadual de ensino. O governador Camilo Santana enviou à Assembleia Legislativa mensagem que disciplina o reajuste de 33,24% do piso do magistério.
O aumento salarial será pago de forma retroativa, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022. Camilo anunciou que o reajuste do piso no magistério demanda, neste ano, recursos da ordem de 279 milhões e beneficiará 51 mil profissionais da educação. A outra boa notícia nessa área é que nesta quinta-feira a Assembleia Legislativa vota ao projeto de lei assinado pelo governador Camilo Santana, que disciplina a distribuição de 60% dos recursos do antigo Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, oriundos de precatórios pagos pela União. A grana é expressiva. O estado do Ceará tem a receber como precatórios um total de 2 bilhões 561 milhões e 510 mil reais, sendo que desse total 60%, ou seja, 1 bilhão 536 milhões e 905 mil serão divididos entre os profissionais da educação. O estado do Ceará ganhou na justiça as ações para obrigar a União a transferir o dinheiro correspondente ao antigo Fundef. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Estamos dedicando boa parte do nosso bate-papo político aqui no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida para falar sobre esse movimento, esse vai e vem na área da educação e especialmente com essas boas notícias sobre o piso do magistério. E a outra notícia que o Carlos Alberto nos trouxe, que é maravilhosa para os professores da Rede Estadual de Ensino do Ceará, jornalista Beto Almeida, é justamente sobre essa conta que para alguns, Beto, fica a incredulidade. 1 bilhão e 500 milhões de reais, de onde vem tanto dinheiro, como é que essa grana vai chegar para os professores, para os profissionais da educação, porque o governador Camilo Santana se antecipou e encaminhou à Assembleia Legislativa essa mensagem, esse projeto de lei que define os critérios para a distribuição dessa grana toda. Primeiro, Beto, de onde vem esse dinheiro e quando chega? É real? Os professores, os profissionais da educação podem acreditar que não é conto do Papai Noel? Não é conto do Papai Noel, não, é real. Na realidade é o seguinte, isso é fruto de um erro no cálculo do repasse para o governo aqui do estado do Ceará do Fundef, o antigo Fundef, não é o Fundeb, o atual. Então, isso é uma luta que já remonta há 20 anos, porque foi em 2002 que o estado do Ceará ingressou na justiça cobrando exatamente o pagamento desse erro de cálculo, dessa diferença no repasse das verbas do Fundef, do antigo Fundef, para o estado do Ceará. Tramitou em todas as instâncias. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu: não tem mais recursos para o estado do Ceará, como também é o caso de Pernambuco, como também é o caso da Bahia, Amazonas. Então a União teve tempo suficiente para se preparar e pagar esses precatórios, que são dívidas judiciais. E aí vem agora esse impasse que foi criado em função de que no orçamento, você lembra, durante a aprovação, o governo tentou parcelar, acertar um acordo. O fato é, Luzenor, a verba tem que ser paga. Há um acordo para ser paga este ano. E por que o governador Camilo Santana encaminhou aqui? Porque com essa verba chegando, ele já vai estar com a aprovação aqui da lei na casa, ou seja, na Assembleia Legislativa, pronta para fazer a distribuição. No total, são 2 bilhões e 600 milhões de reais que virão para o estado do Ceará. 1,5 bilhão fica para os professores, porque corresponde exatamente aos 60% do que deve ser aplicado no pagamento de salários para os profissionais da educação. Então, eles estão aguardando, e estão há muito tempo aguardando isso. Isso vai pegar, Luziano, gente que já inclusive se aposentou, gente que já não está mais em sala de aula. Ainda assim, é uma ação que vai corrigir sim uma injustiça, porque a União não fez o repasse nos valores que eram obrigatórios para esses estados, incluindo aí o Ceará. Para acrescentar e finalizar esse assunto, Beto Almeida, dizer que por que 1,5 bilhão de reais para os professores? Porque a legislação que disciplina as normas do Fundef e do Fundeb estabelecem que 60% desses recursos destinados à área da educação sejam distribuídos quando existem as sobras, né, para os professores, para os profissionais da educação. Daí esse percentual.
bem disse o jornalista Beto Almeida, são pelo menos 2 bilhões e meio de reais, e desse total, 60% são destinados aos profissionais da educação. Lembrar ainda, Beto, que, e você já falou, ao longo de 2021, o governo federal travou uma briga com o Congresso Nacional, dizendo que não tinha dinheiro para pagar os precatórios. Você lembra, ouvinte internauta, que ao longo de 2021 falamos muito sobre precatórios e muita gente passou a entender o que era o precatório. E aí o governo federal disse, não temos dinheiro para pagar 89 bilhões de reais em 2022 de precatórios, que são dívidas da União contra as quais não cabem mais recursos à justiça para municípios, cidadãos, pessoas físicas, empresas e estados. E nesse caso da educação, nesse pacote de 89 bilhões de reais, são quase 16 bilhões de reais em precatórios do Fundeb ou do Fundef para Bahia, Amazonas, Pernambuco e Ceará. E essa grana vem, ainda não está definida quando virão esses recursos, mas que a notícia é boa, é muito boa. E